Bem-vindos! Começa agora um novo episódio do E2. Vivemos num mundo onde produzimos, usamos e deitamos fora cada vez mais rápido. Mas este modelo linear já não chega para responder a um planeta com recursos limitados. Assim, a economia circular surge como uma alternativa de dar uma nova vida ao produto em vez de criar novos desperdícios. Neste episódio, vamos perceber como funciona a transição para a economia circular, que soluções já estão a transformar empresas e comunidades e que desafios Portugal ainda precisa de ultrapassar. A economia circular promete regenerar recursos, prolongar o ciclo de vida dos produtos e criar novas oportunidades para empresas e cidadãos. Mas, na prática, o que significa realmente esta mudança? No Prisma, falamos com Luís Veiga Martins, economista e diretor de sustentabilidade da Nova SBE, para nos ajudar a clarificar como se faz a passagem de um modelo linear para um modelo circular. Se calhar começo daquilo de onde nós vimos, que é de uma economia linear, para chegarmos então à economia circular. A economia linear, muito simples, se tivermos aqui uma imagem de um produto e um caixote do lixo, ele depois utilizado vai diretamente para o caixote do lixo sem ser retirado qualquer tipo de valor que ele tem. Depois existe aquilo que eu chamo de economia da reciclagem, que no final demora um pouco mais tempo a chegar ao caixote de lixo, mas o destino acaba por ser sempre o caixote de lixo. Se falarmos em materiais como o vidro ou como o metal, ele pode ser reciclado infinitas vezes. Quando falamos de plástico, só pode ser reciclado 7 a 9 vezes, ou quando falamos de papel cartão, 4 a 6 vezes, porque as características, no caso do papel cartão, das fibras vão se deteriorando e, portanto, esse número limitado de vezes que ele pode ser reciclado. Chegamos, não é bom, não é mau, é ótimo a reciclagem, mas muitas pessoas confundem a economia circular com reciclagem. Não, economia circular é garantir que o produto nunca chega ao caixote do lixo, ou seja, que, nomeadamente, começamos por trabalhar ao nível da prevenção, depois trabalhamos ao nível da redução, prevenção de produção de resíduos, redução da produção de resíduos e só depois é que aparece a parte da reciclagem. Um impacto significativo, se nós pensarmos que podemos, em vez de estar um plástico, talvez aqui a linguagem, um produto mais corrente, uma embalagem de plástico, em vez de eu, para produzir essa embalagem, estar a recorrer a combustíveis fósseis, a recorrer ao petróleo, com todo o impacto em termos de emissões, se eu utilizar para esse produto, utilizar material reciclado e incorporar esse material reciclado no produto final, eu estou a ter um impacto positivo a nível do ambiente. Do ponto de vista económico, gera-se mais oportunidades de negócio, geram-se mais valores, mais modelos de negócio que até então não estavam no dia-a-dia ou presentes nas empresas. Por isso, quando existe, muitas vezes, escassez, quando existem estes desafios, quando existe regulação a levar a que se vá por um determinado caminho, isso tem um impacto ao nível da inovação, tem um impacto ao nível da geração de valor, tem um impacto na criação de novos empregos e de novas oportunidades que surgem para as empresas e também para os próprios consumidores. E por isso, a análise que é feita por parte das empresas é quanto é que me custa colocar este resíduo em aterro e quanto é que me custa aproveitar este resíduo, passar a ser um subproduto e passar a ser uma fonte de receita para a própria empresa ao vender a uma outra indústria. E por isso tem aqui um impacto a nível ambiental, voltando à primeira questão, um impacto ambiental da utilização de um resíduo como matéria-prima para outra indústria e tem um impacto económico porque aquilo que era resíduo e que era um custo ao colocar em aterro pode ser transformado numa fonte de receita quando eu estou a vender para outra indústria. Se nós pensarmos que, de acordo com as estatísticas, que 92% do tempo o nosso carro está parado numa garagem, só está a ser utilizado 8%. E muitas vezes entre esses 8% estamos só com cerca de uma parte, estamos em filas de trânsito. Se nós começarmos a fazer essa quantificação toda, vemos aqui o potencial que existe e como temos que ser nós próprios a abandonar e utilizarmos
o carro e fazer a nossa mobilidade ser de uma maneira completamente diferente. Portanto, depois existem também alguns obstáculos aqui, que é a nível, muitas vezes, da própria legislação. Eu falava há pouco do tema da desclassificação de resíduos para subprodutos. É um processo moroso, pode demorar pode levar 5 anos, dependente, e é importante que isso aconteça, ou seja, não estou com isto a dizer que não deve acontecer essa desclassificação, que é feita e é definida pela Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, é importante ser feito, mas se calhar podia ser de uma forma mais célere do que aquilo que hoje em dia é feito. E muitas vezes, e felizmente nos últimos tempos, as taxas de exposição e aterro têm vindo a aumentar, mas talvez para determinados fluxos de resíduos, e eu dou o exemplo que em 2010 a Dinamarca resolveu o problema dos resíduos de construção e demolição quando passou a taxa de exposição a aterro para cerca de 70 ou 80 euros. Isto está em 2010, nós estamos em 2025 e ainda não chegamos a esse valor. Acho que não serão mudanças radicais. Acho que a sensibilização do consumidor, entrando nessa parte de nós, das pessoas, é um aspecto crítico. E nós, na realidade, estamos cada vez mais conscientes sobre a forma como é que os nossos hábitos de consumo, a nossa forma de estar, pode ter um impacto positivo para a economia circular, do ponto de vista ambiental, e também do ponto de vista económico. Pode a cultura andar de mãos dadas com a sustentabilidade? No Repórter E2, acompanhamos o evento Cultura e Sustentabilidade no Espaço Lisboa em Comum, onde artistas, investigadores e público exploram novas formas de pensar a relação entre criação artística e ambiente. Através de obras sonoras, instalações feitas com materiais reutilizados e testemunhos de quem aplica soluções circulares no terreno, percebemos como a arte pode inspirar consciência ecológica e revelar caminhos para uma economia mais sustentável. Numa altura em que a economia circular se torna palavra-chave para o futuro sustentável, também a cultura ganha novos papéis neste movimento. No evento Cultura e Sustentabilidade 2025, a arte e a ciência juntam-se para repensar recursos e o impacto ambiental. No primeiro ano em que criámos o Cultura e Sustentabilidade, em 2017, estávamos integrados num projeto europeu, a paisagem sonora em que vivemos, com colegas da Grécia, de França e de Itália, e connosco. E interessou-nos desenvolver um projeto que tivesse uma relação com a arte, mas também com preocupações ambientais. Neste caso, encomendámos obras de arte sonora a 50 artistas em Portugal, que no fundo gravaram e mapearam, numa perspectiva da arte sonora, a paisagem sonora em Portugal, e a partir daí foram feitas criações artísticas. Esse tema, esse ponto de partida, fez-nos pensar ano a ano em novas temáticas e novas relações entre a sustentabilidade e a arte que nós desenvolvemos aqui. O nosso objetivo primário é dar voz também, num contexto onde o público é um público genérico, ou seja, para qualquer pessoa, poder ter acesso à crème de la crème científica associada, no fundo, à mesma ideia artística. E, portanto, nós temos propostas artísticas, por exemplo, nesta edição, com estreias de alunos da Escola Superior de Música de Lisboa, que se centram em aspectos da sustentabilidade e é-lhes dada voz pela sua proposta artística. Na instalação Travessias, o mar muda de cor consoante a nossa presença, lembrando como as ações humanas alteram o ambiente. A obra foi construída com materiais reaproveitados, reforçando que a reutilização pode gerar arte, reflexão e pequenas mudanças que fazem avançar a sustentabilidade. A ideia da instalação é que seja um mar calmo e azul. Ou seja, se estivéssemos aqui, se vocês estivessem a entrar, iam ver um mar azul. Assim que chegam aqui, assim que entram, há um sensor que detecta que há presença aqui e o mar transforma-se deixa de ser azul belo e até meditativo e passa a um mar vermelho revoltado
com uma tempestade à volta. Tudo que está aqui é reutilizável, porque fazia mais sentido. Por exemplo, os cubos são caixas da mercearia que vende ovos por baixo da minha casa, todos forrados. Ou seja, a ideia também era essa, tentar reutilizar ao máximo o que pudesse, mesmo pela questão da sustentabilidade. Se houver uma pessoa que entra aqui e que se realmente fique sensibilizada e que passa a ação, porque a ideia disto é passar a ação. E quando eu digo passar a ação, não é ir para o terreno, não é uma questão de dar dinheiro ou o que quer que seja, também é, mas só o facto de sabermos mais do tema, de termos mais empatia por quem vem, por quem vai, por essas questões todas, no meu ponto de vista, já é passar a ação. Mas eu quero acreditar que sim, que a arte tem esse poder. Na conferência, Alfredo Sendin recorda quando transformava óleo de cozinha usado em combustível para motores agrícolas. Um exemplo simples de economia circular que funcionou no terreno, mostrando como os resíduos podem ganhar valor e como políticas públicas podem acelerar ou travar esse caminho. Talvez há 15 anos, quando foi a crise financeira, às tantas houve aqui uma circunstância em que o petróleo subiu muito de repente e o óleo vegetal estava muito baixo. E nessa altura não havia indústrias de biodiesel, e nós pedíamos às crianças que nos visitavam para trazer óleo, em vez de pagar, trazerem óleo, uma garrafinha de óleo já gasto da fritadeira para casa, e filtrávamos esse óleo e adaptámos todos os motores a diesel, que eram muitos, tratores, carrinhas, carros, a andar a óleo vegetal. Tentámos uma conexão com a sociedade para poder usar um recurso que nessa altura todos nós deitávamos fora, com problemas ambientais, porque a gente quando mete óleo numa linha de água, aquilo não é propriamente simpático, e fizemos esse percurso que depois foi cortado completamente por políticas públicas, porque as tantas quiseram instalar em Portugal 13 grandes empresas de biodiesel, que é uma coisa diferente do que filtrar óleo e adaptar os motores a andarem a óleo. E puseram uma taxa e criaram uma lei dos operadores de resíduos e, portanto, essa ideia de tornar uma sociedade com uma economia mais circular, por exemplo, este projeto que era real e que funcionava, foi absolutamente morto. Num momento decisivo para o futuro do planeta, como pode Portugal acelerar a transição para uma economia verdadeiramente sustentável? Neste Panorâmica, conversamos com Sérgio Sousa Lorga, consultor e representante da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal no CNA e professor na Escola Superior de Comunicação Social. Refletimos sobre as principais barreiras nacionais, as assimetrias internacionais que marcam este processo e os países que atualmente lideram esta transformação global. O nosso convidado é consultor e representante da Confederação de Comércio e de Serviços de Portugal na Comissão Especializada de Economia e Empresas do CNA e do PRR. Esta função é conciliada com a sua atividade enquanto professor na Escola Superior de Comunicação Social. Paralelamente, foi cofundador de uma startup ligada à emissão de crédito de carbonos de base florestal. Neste Panorâmica, conversamos com Sérgio Lorga sobre o seu percurso profissional ligado ao desenvolvimento sustentável, bem como a relevância do trabalho que tem vindo a desenvolver, tanto a nível de sustentabilidade como no seu impacto social. Antes de mais, Sérgio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começo por lhe perguntar quais são as principais barreiras que Portugal enfrenta no processo de transição para uma economia sustentável. As barreiras não são só exclusivas a Portugal, mas o que os empresários portugueses identificaram recentemente no estudo desenvolvido pelo World Economic Forum, que saiu agora em novembro de 2025, as barreiras que identificaram estão relacionadas com a regulamentação, com acesso ao financiamento para poderem desenvolver a sua atividade, com a capacidade das empresas conseguirem dar resposta aos desafios que vêm pela frente. Uma coisa que é fundamental, que é o tempo de retorno do investimento que têm que fazer para ser competitivos também nesta área. Portanto, estas são os principais aspectos, as principais barreiras identificadas pelos empresários portugueses.
Do lado dos consumidores, é engraçado que, além destas barreiras, identificam a própria capacidade das empresas portuguesas serem competitivas na oferta que fazem e da capacidade de responder às dinâmicas de mercado na área da economia circular. Há uma coisa que também é importante, que é fundamental e que é referida pelos próprios empresários, que é a capacidade de mudar a cultura dentro da própria organização. E aqui no aspecto da cultura acho que reside muito deste tópico da economia circular. É muito a ver com a forma como nós olhamos para as coisas. Quais é que são as assimetrias a nível internacional em relação à transformação que a economia circular propõe? Olha, as assimetrias, em primeiro lugar, têm a ver com o desenvolvimento, não é? Nós estamos nos países mais desenvolvidos a falar de transições que são importantíssimas, mas não podemos esquecer que temos um mundo com várias velocidades. Em alguns dos países do mundo, as questões da erradicação da pobreza, da igualdade de oportunidade, da igualdade de género, da cidadania, são questões fundamentais que não estão asseguradas. E, portanto, a sustentabilidade tem que ser vista por um prisma global e, portanto, à escala internacional, nós temos vários patamares de desenvolvimento. Temos, por outro lado, e cada vez mais, uma luta geopolítica que está, neste momento, muito acesa, em que os países lutam pela tecnologia. E, no nível tecnológico, nós falamos, por exemplo, da importância que vai ser esta geração de tecnologias associadas à IA, desenvolvimento da computação ao serviço das várias áreas da sociedade, mas também dos negócios. E temos países como a China e os Estados Unidos ao fazer utilizações massivas de energia, e só para termos uma ideia, alguns estudos internacionais dizem que só para cumprir aquilo que é o desafio tecnológico até 2030, do que diz respeito à inteligência artificial, é preciso somar a capacidade elétrica o equivalente à que a Europa utiliza. Portanto, temos que pôr dentro do mundo uma pegada de carbono equivalente àquilo que é uma Europa. Tendo a Escola Superior de Comunicação Social realizado pelo segundo ano consecutivo o bootcamp com o objetivo de sensibilizar os alunos para perceber melhor a economia circular, considera que este tipo de palestras e iniciativas podem efetivamente gerar uma mudança duradoura? Sim, aliás, o bootcamp não é uma palestra, o bootcamp por isso é que chamamos bootcamp, é uma festa da escola, em que convida os alunos a arregaçar as mangas e eles também serem criadores, a perceberem melhor os conceitos de economia circular, mas também ser criadores de ideias que possam, de alguma forma, transformar o mundo em que vivem. Ideias para a escola, ideias para a sociedade, ideias de negócio. Portanto, os alunos são desafiados a ser criadores. Portanto, este é o aspecto fundamental. E a parte das palestras, aliás, é muito pouca. Os bootcamps começam de manhã com palestras de 2 a 3 oradores para enquadrar o conceito e a seguir vamos trabalhar em conjunto para gerar ideias e depois implementar. Portanto, é muito esta perspectiva de criar uma dinâmica de pessoas que se inquietam, percebem as oportunidades imensas que há na economia circular e, a partir daí, pomos a germinar algumas sementes, quem sabe um dia desses começam a germinar. A transição para uma economia mais verde é apenas uma necessidade ambiental ou pode trazer mais valias a nível das finanças nacionais? A transição para a economia mais verde é uma... Vamos pensar assim, há uma mudança sistémica que tem que ser implementada. E, portanto, a transição verde, como ela é chamada, do meu ponto de vista, deve ser substanciada na alteração dos modelos de negócio. É uma abordagem sistémica em que é preciso mudar o paradigma. É preciso perceber que há um conjunto de oportunidades associadas a fazer coisas de forma diferente. E, portanto, este é um tema que era importante nós desenvolvermos, que é que modelos de negócio servem de forma competitiva a capacidade das empresas de criarem riqueza. Ao criar riqueza, criarem, obviamente, empregos que sejam desafiantes para as pessoas que nela colaboram. E para nós, como cidadãos, termos sempre aquilo que nós temos a certeza que as pessoas são como consumidores é racionais. Pegando nesse ponto sobre as empresas e os consumidores, considera ser mais urgente promover a capacitação e a consciencialização sobre a sustentabilidade ao nível do Estado, das empresas ou da população? Olha, acho que tem que ser mesmo as três, acho que não dá mesmo para escolher.
se formos absolutamente, como é que eu digo, se calhar até pensando a trajetória que nós como cidadãos temos e como portugueses, como é que normalmente oramos para as coisas. Estamos sempre à espera que o primeiro passo seja dado pelo Estado. E de facto é importante, havendo uma regulamentação, e aqui está não é só o Estado português, é o Estado à escala europeia e à escala internacional, porque muitas destas coisas jogam-se aqui. E obviamente que as empresas portuguesas querem estar na liderança destes movimentos, mas não podem estar sozinhas. Ou seja, isto tem que ser feito ao mesmo tempo, para não criar desequilíbrios. Obviamente que este mesmo tempo também é metafórico, porque há vários segmentos, há vários tipos de procuras que têm que ser servidas. Agora, o Estado deve dar o exemplo. Claro que nós cidadãos, temos que dar o exemplo. Cada um de nós, nas suas escolhas, pode fazer opções cotidianas a favor de uma transição verde. As coisas que não consumimos e que optamos por não consumir, a qualidade das coisas que nós compramos, a durabilidade das coisas que nós compramos, quais são os produtores que nós preferimos, quais são os produtos que nós optamos, enfim, ter esta consciência ecológica. E nas empresas, obviamente, estarão sempre ávidas para procurar segmentos de mercado onde possam fazer bons negócios. Na sua experiência, o que distingue verdadeiramente uma empresa sustentável ou uma empresa que comunica sustentabilidade? O tópico de uma empresa sustentável é, de facto, a cultura. Este é o primeiro tópico. É ter da gestão ao colaborador uma noção clara de quais são os valores que a empresa tem. Uma empresa com valores bem estruturados é uma empresa mais perto da sustentabilidade. Depois há projetos. E os projetos, de facto, têm que ter a preocupação de cumprir aquilo que fazem. E, obviamente, com a clareza que dentro da cadeia de valor, as outras empresas com qual esta empresa faz negócios vão estar muito atentas às questões do greenwashing, porque se estivermos numa lógica B2B, ou seja, empresas que produzem para empresas, se entregarmos produtos cujas características técnicas não cumprem, quem vai comprar vai dizer: não estou disponível a continuar a fazer negócios consigo, não é? Não é de confiança. Este produto não é um produto que eu possa integrar na minha cadeia de valor, porque não é um produto sustentável. Nós, como consumidores, também detectado a falha, enfim, não faltam neste momento quem possa dizer: olha, isto não é coerente. E há muitas marcas, e há marcas a pagar o preço de comunicações que configuram claramente greenwashing. Portanto, acho que a primeira é uma empresa sustentável, é uma empresa que tem uma cultura e que se preocupa de facto e mede os impactos que está a fazer. Ou seja, primeiro faz, mede e depois comunica. É mais importante esta lógica que é: faço, medi e comuniquei, do que projeto coisas maravilhosas que não cumpro. Isso de facto é greenwashing. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Termina assim mais um Panorâmica, que desta vez sobre a urgência da transição para uma economia mais verde e sustentável. Chegamos assim ao fim de mais um episódio dedicado ao futuro sustentável do país. A economia circular mostra-nos que há caminhos possíveis para regenerar recursos, reduzir desperdício e criar valor para a sociedade. Voltamos para a semana. Até lá, acompanhem-nos nas nossas redes sociais digitais. Podem ainda assistir aos nossos episódios na RTP Play ou no YouTube em E2 ESCS. Tenham uma excelente semana e até breve!